Olá pessoal, sou Babi Rezende, designer de sobrancelha e maquiadora. Gente, esse vídeo de hoje eu tô trazendo uma entrevista com um médico. Ele é médico, dermatologista e cirurgião capilar, conhecido e conceituado internacionalmente. Inclusive, eu consegui essa entrevista com ele num domingo, enquanto ele saiu de uma cirurgia, veio fazer a entrevista comigo entre um paciente e outro, porque consegui pegar ele aqui no Brasil, porque ele fica um mês no Brasil, um mês em Miami, um mês em Brasil e um mês ele atende em Miami. Então eu consegui pegar ele num domingo aqui para ele nos dar essa entrevista. É sobre pelos de sobrancelha. É bastante informação e bastante conhecimento pra gente, pro nosso trabalho também, tá? Bem legal. Assistam até o fim. Vamos lá então com a entrevista. Oi pessoal, sou Babi Rezende, designer de sobrancelha e maquiadora. Hoje a gente tá aqui com mais um vídeo para vocês, informativo e esclarecendo dúvidas. Aqui do meu lado tá o Dr. Lucas Fustinoni. Ele é cirurgião capilar internacional, de renome internacional, tá? E hoje ele vai esclarecer algumas dúvidas para nós. Gente, eu fiz uma enquete no Instagram para as pessoas também perguntarem, fazerem perguntas, né? Para o Dr. Lucas responder. Então, as perguntas mais frequentes, ele vai tirar a dúvida hoje da gente, tá bom? Bom dia, Dr. Lucas. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer de estar aqui no teu canal, né? Eu que agradeço. Novidades aí. A gente sempre está com vídeos de cabelo, de sobrancelha, e aqui entra você, né? Para falar um pouco do design, como deixar os cílios, sobrancelhas bonitos, né? Eu faço eles crescerem e você deixa eles bonitos. Sim, né? Obrigada, Dr. Lucas, por também atender meu convite. Eu que agradeço. Tá. A primeira pergunta de hoje é a pergunta que todo mundo faz e eu preciso falar pra você, é mito ou verdade? Sim. Né? Eu trabalho muito com cera, né? Então as pessoas falam que eu revolucionei a internet, porque põe a cerinha ali, já puxa, já fica o desenho, é mais rápido a pessoa fazer um design, né? Porque limpa tudo rapidinho ali. Então assim, eu quero saber de você se tem algum problema, porque nos cursos que eles passam, diz que cai a pálpebra, essas coisas, flacidez. Sim. Se tem algum problema usar a cera para fazer o design de sobrancelha. Isso, na verdade, é um mito, sabe? As pessoas acham que o fato de você puxar ali vai fazer com que a pele fique flácida. Na verdade, não tem relação. O que acontece? Às vezes a pessoa já tem alguns outros problemas, não cuida da pele, não segue uma dieta adequada e ao longo do tempo vai gerando flacidez e ela quer culpar alguém, né? Ninguém quer culpar a si mesmo, então vai lá e culpa aquela cera. Não é o caso. Aquele movimento que é feito para remover os pelos é uma coisa muito esporádica, não tem a potência, digamos assim, necessária para causar dano nenhum. Então pode fazer sem problemas, né? A frequência também não é tão grande assim, então não tem problema nenhum, é mito isso aí, tá ligado? Então, gente, a primeira pergunta é essa da cera, então esclarecendo de novo, que não tem problema usar cera nas sobrancelhas, ok? Qual a causa realmente da flacidez? Uma boa pergunta. Vamos analisar. Só um minutinho, principalmente na área dos olhos. Na área dos olhos, e isso é bem importante, porque a pele da área dos olhos é a pele mais fina do corpo. É uma pele que apresenta apenas 2 milímetros, já pensou? Sim. Então, essa aqui é a pele normal do corpo. Então, existem áreas que a pele é mais espessa e mais fina. E a área dos olhos, por ser uma pele de dobra, é uma pele muito fina, muito delicada. Sim. Então, por que desenvolve a flacidez? A camada mais profunda da derme sofre redução da produção de colágeno. Quando nós somos mais jovens, as células chamadas fibroblastos produzem muito colágeno. Com o passar da idade, elas ficam cansadas, digamos assim, e reduzem essa produção, fazendo com que essa pelezinha vai ficando mais fina, ficando cada vez mais flácida. Por isso que é muito importante estar fazendo tratamentos que estimulem a produção desse colágeno nessa área. Sim, ok. Eu também tenho algumas clientes, que a gente sabe que é genético também isso, tem algumas clientes que elas são novas, 20 e poucos anos, 30 anos, e já tem essa parte aqui já mais caída da pele. Exatamente. Né? Aqui no olho. Então essa parte é genética também, né? Exatamente. Existe um fator genético bastante importante, principalmente descendentes de orientais que já tenha, né, aquela pelezinha, e que é uma pele que é difícil de tratamento também. É uma pele muito sensível, que não reage muito bem, né? Então tem que estar prevenindo, isso é o mais importante. Ok, obrigada. Então vamos para outra pergunta, Dr. Lucas. Quais são as causas mais frequentes
da queda dos pelos da sobrancelha? Então, assim, existem várias doenças que podem levar à queda, tanto do cabelo quanto da sobrancelha. A gente tem a ideia assim, de sempre achar que a queda é só uma coisa, mas existem doenças, por exemplo, assim, doenças carência de ferro, vitaminas, podemos citar, por exemplo, vitamina B12, vitamina D, vitamina C, que estimulam o crescimento dos pelos. E a sobrancelha é um pelo muito frágil, muito delicado, ele não tem a força, por exemplo, de uma barba ou do cabelo. Então qualquer deficiência vitamínica, ela vai ser nos primeiros a ser afetados. Podemos citar aqui também doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, alopecia areata, doenças que o próprio corpo acaba atacando o folículo, a semente. Deixa eu pegar aqui uma representação. Sim. Tá na frente do vídeo. Essa aqui é a nossa pele por dentro. E nós temos o folículo, a semente, digamos assim. Então existem doenças que o corpo destrói sem querer esse folículo, fazendo com que caia a sobrancelha. Uma causa muito comum também de queda de sobrancelha são doenças sexualmente transmissíveis. Então se está caindo a sobrancelha, tem que fazer uma investigação. Não é só às vezes querer tomar essas vitaminas em farmácia, nada. Tem que ir no médico, de preferência um médico especialista em cabelos, para descobrir a causa. Doutor, muitas pessoas, clientes me falam que elas acham que dormindo, a sobrancelha em contato com o travesseiro, conforme o lado que deita, fazem os pelos caírem? Vamos analisar da seguinte forma: já pensou que a gente dorme em torno de 8 horas por dia, 1/3 do dia, ao longo da vida inteira? Então aquela fricção repetitiva, né, pode sim gerar uma falha naquela região, né? E eu dou uma dica bem interessante lá no canal, que é você usar sempre uma fronha com tecido muito liso, por exemplo, seda, porque aquele atrito reduz bastante. Uma fronha de algodão, ao longo dessas 8 horas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, pode estar sim gerando uma fricção bastante importante, levando a queda. Isso é bem importante. Doutor Lucas, é possível pelos da sobrancelha crescerem onde a pessoa já nasceu com falha, ou que foi muito tempo tirado e a gente acha que não nasce mais pelo naquele local da falha? Vamos ver o seguinte, eu gosto de combinar muito, assim, de exemplificar muito cabelo e sobrancelha com uma plantinha. Aquela planta ela só vai crescer se tiver a semente, se tiver o folículo. Se o folículo ainda estiver presente, mas não estiver, digamos, nutrido, forte, ele pode sim crescer e se desenvolver. Agora, se não tem mais folículo, se ele morreu, infelizmente é só o implante, em que a gente retira um fio de cabelo e coloca naquele lugar para fazer com que ele cresça, tá já? Por isso que tem que fazer, gente, o design com um profissional muito capacitado, né? A gente acha que uma coisa simples e tudo, aquela profissional pode estar tirando pelos que são importantes. Sim. E depois você vai sentir falta ao longo da vida, né, de ter tirado aqui no lugar errado. Sim. Então, doutor Lucas, então se a pessoa nasce sem pelo ali, com aquela falha, então não tem folículo, não nasce pelo ali. Exatamente. Quando nós estamos no útero da mãe sendo gerados, todos os folículos do corpo, todos os fios de cabelo, todas as sobrancelhas são gerados. E eles ficam ali. Ao longo da vida eles vão se desenvolvendo. Se naquele ponto não existia um folículo, infelizmente ele não vai conseguir se desenvolver. Aí tem que usar outros recursos, né? Exatamente. Ok. Doutor, muita cliente fala pra mim assim, Babi, se raspar os pelinhos com gilete ou com a navalha, o pelo nasce mais grosso? Tem isso? Isso aí também é um outro mito, né? O que acontece? A gente olhando aqui na pele, a gente consegue entender bem certinho. O folículo, ele origina um cabelo mais grosso, um pelo mais grosso, e a ponta é mais fina. O que acontece? Quando a pessoa raspa, ele corta essa ponta fina e naturalmente essa parte grossa ela sobe. Então ela vai ver a base do folículo crescendo mais espessa e ela tem a ideia de que ficou mais grosso, mas depois o folículo volta a crescer e fica ali. Então não existe essa... nem eu imaginava isso, mas eu sabia que, que era mito, mas boa explicação científica. Doutor, com a idade a gente perde pelo das sobrancelhas e cabelo também, né? Tem algum tratamento, alguma coisa para retardar essa perda de pelos das sobrancelhas? Existe sim. Com o passar da idade, o folículo ele tende a ficar com as raízes, digamos assim, mais fracas. Então a gente tem que estar fazendo alguma suplementação de vitaminas, minerais. A nossa alimentação, mesmo que a gente procure uma dieta adequada, os alimentos hoje em dia já não contêm tantos nutrientes. Por causa de questão de agrotóxico, transgênicos, reutilização do solo, os alimentos não têm tantos nutrientes e a gente acaba não absorvendo a quantidade necessária para manter o cabelo e sobrancelhas de maneira bem forte e saudável. Então, infelizmente, com o passar da idade, acontece sim essa atrofia do folículo, levando a uma perda da densidade. Ok.
Doutor, quem toma algum tipo de medicamento que traz a queda de cabelo, tanto na cabeça como nos pelos da sobrancelha, né? Tem algum tipo de medicamento que volta os pelos? A turma fala muito do minoxidil, né? Isso, exatamente. Então o minoxidil, o que ele é? O minoxidil ele é classificado como um vasodilatador. Ele faz com que o folículo receba mais nutrientes. Ele aumenta o calibre dos vasos. E os vasos, estando com maior calibre, levam mais nutrientes, mais oxigenação, fazendo com que ele se desenvolva. É uma maneira interessante. Até é bem curioso como que ele foi descoberto, não sei se já ouviu a história do minoxidil. Não. Ele era utilizado nos Estados Unidos como uma medicação para pressão alta. Então começaram a fazer os estudos científicos para ver a eficácia da pressão alta e como efeito colateral perceberam que crescia pelo na sobrancelha. E daí foram descobrir qual é a relação dele em relação ao pelo. Então tiraram do mercado como tratamento para pressão alta e entrou como um tratamento capilar para sobrancelha. O Latisse também é assim. O Latisse era um colírio utilizado então para glaucoma. E aí perceberam que ele fazia crescer os cílios, né? Sim. E olha só que interessante como que é a indústria farmacêutica. Quando ele era um colírio, ele custava coisa de R$10. Agora que é para sobrancelha e cílio, ele custa 150, 200. Essa parte da beleza, né? Então os produtos, tem um produto muito caro, né? Mas vale a pena, né? Doutor, é possível recuperar o folículo capilar? O folículo ele é desenvolvido na gestação. Então, se você perder aquele folículo, infelizmente ele não consegue se recuperar mais. É uma sementinha que morre. Faz conta que você vai fazer uma horta na tua casa. E aí você não planta nenhuma semente. Não adianta você ficar esperando com que cresça, né, alguma coisa. E o cabelo e a sobrancelha é a mesma coisa. Se não tiver o folículo, ele acaba não se desenvolvendo. E uma vez que ele morreu, ele não se recupera mais. Ok. Doutor, eu vou citar alguns produtos caseiros aqui, quero saber se é mito ou verdade, que as pessoas falam que eu passei óleo de rícino, eu passei óleo de coco, eu passei não sei o que, passa que tá crescendo a sobrancelha. Então assim, alguns produtos caseiros que eles falam, as pessoas procuram na internet, tá tudo lá, né? Óleo de rícino, óleo de coco, óleo de alecrim, azeite de oliva, leite, casca de banana, gel de babosa, aloe vera, né? E outros produtos caseiros que igual eu falei que a gente vê na internet. Dá pra crescer os pelos com esses produtos? Olha, o pessoal adora dica caseira e eu passo na internet como aquela pessoa chata que é contra a dica caseira. Não é, gente, aqui a gente sempre está trazendo ciência, o que é por trás de embasamento científico. Sim, lógico. Então o que acontece? Existem quedas de sobrancelha que são temporárias, que a pessoa está passando um período de estresse, mulheres amamentando, gravidez, e o corpo fica com menos vitaminas, menos nutrientes, ela pode ter queda de cílios e sobrancelhas. E às vezes é bem o momento que ela usa umas receitas caseiras que já iam melhorar por si só, tá entendendo? E aí elas acham que cresceu, que fez efeito. Exatamente, infelizmente, né, em relação a estudo científico mostrando eficácia, é muito pouco resultado mesmo. Geralmente o resultado é mais interno, questão das vitaminas, minerais, aminoácidos, tudo que está faltando para você fornecer matéria-prima para aí sim crescer aquele pelo. Né? Sim. Então é mito isso, né? Infelizmente é mito. Doutor, todo mundo diz, né? Eu falo todo mundo porque tá na internet, nos cursos que as pessoas dão, né? Que até eu falo para algumas clientes também, né? Que eu nunca falei isso embasada em alguma coisa científica. Sim. Mas porque todo mundo fala, e a gente já ouviu na internet até alguns médicos falarem alguma coisa assim. Que aquele lápis que se passa na sobrancelha, que já é feito para sobrancelha, ele é tipo uma massinha assim, sabe? Sim, bem suave, mas falam que tapa os poros, né? Abstrói os poros e os pelos não crescem e ainda caem. Sim. Eu inclusive tive uma cliente que ela comprou um lápis, ela passou, chegou pra mim, eu falei, que é isso na sua sobrancelha? Ela falou, Babi, eu tava passando o lápis, o pelo veio todo junto com o lápis. Sabe? Acabou com a sobrancelha dela. Sim. Isso é verdade? Então é o seguinte, o poro, além de ser a saída do fio, ele também é uma região que ele solta coisas ruins do corpo. E toda vez que você obstrui o poro com o lápis, por exemplo, ele pode estar retendo essas toxinas, fazendo mal para o folículo. Então sempre evitar ao máximo utilizar, ou então buscar outras alternativas que não sejam tão densas. Sempre remover aquela maquiagem. Tem mulher que acorda de manhã, já passa a maquiagem, fica usando até de noite. Gente,
Quanto menos utilizar a maquiagem, eu sou a favor de que faça um tratamento mais natural para tentar evitar isso de deixar obstruído os poros e tudo, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é um clima mais quente, as pessoas transpiram mais, o poro precisa eliminar essas toxinas. Sim. E quando ele precisa, está obstruído por causa do lápis. Sim. Isso pode estar gerando alopecia também dos fios da sobrancelha. Ok. Doutor, você recomenda transplante de sobrancelha? Em que casos? Existem casos, como a gente falou, que a semente não está presente, o folículo não vai se desenvolver. Também casos, por exemplo, de acidente, queimaduras, pessoas que querem ter uma expressividade maior, né? A sobrancelha dá muita expressividade para a pessoa. Até na internet tem aquelas brincadeiras, você já deve ter visto, de pessoas famosas sem a sobrancelha, como ficam. Sim. Fica muito estranho, então às vezes as pessoas buscam ter uma sobrancelha com mais densidade, mais desenhada, né? Só tem um porém que a gente estava conversando aqui antes de gravar, né? Que o fio que é feito do transplante, ele cresce bastante, porque nós utilizamos um fio do cabelo, né? E esse fio, ele leva a origem dele. Ele cresce igual o cabelo. Exatamente, acaba crescendo igual o cabelo, então a pessoa tem que aparar. Mas o resultado fica super natural, fica bem eu já vi alguns resultados muito bonitos, inclusive seu. Opa, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Doutor Lucas, sobre a micropigmentação, a pessoa tem pouquinho pelo, ela vai fazer uma micropigmentação, a sobrancelha dela tem um fiozinho e ela vai deixar um pouco mais grossa. Só que a profissional vai passar a agulhinha ou a giletinha lá, que é conforme a técnica, né, também em cima daqueles pelos que restam na sobrancelha. Tem algum problema? Faz mal? Aqueles pelos caem? Alguma coisa assim ou não? Então é o seguinte, é uma pergunta bastante interessante, porque é muito importante você fazer com um produto que seja liberado pela Anvisa. Porque aquele pigmento fica ali e ele vai ficar às vezes um ano ali e pode ser que está sendo tóxico, né, para o folículo. Hoje em dia a gente sabe que tem gente que usa produto chinês, sem Anvisa, tem que tomar cuidado. Mas assim, então tem que tomar muito cuidado com o que vai ser utilizado. Na verdade, o fato de estar as agulhas perfurando a pele, isso não traz nenhum problema. Inclusive na medicina descobriram que se o fato de você estimular com agulhas a pele, ela se renova, ela fica mais jovem, que é o princípio do microagulhamento. Então a ação mecânica da agulha não tem problema. Agora só o pigmento que vai ficar ali na camada basal da epiderme, que tem que ficar muito atento ao que está sendo utilizado. Tá ok. Doutor, então, o que o senhor recomenda como ativadores de vasos para o tratamento para a queda da sobrancelha? Então é o seguinte, igual você falou, para a gente ativando os vasos, levando mais nutrientes, o minoxidil é bastante interessante, é bastante utilizado. E existem algumas novidades aí de fatores de crescimento. São substâncias que conectam no vaso sanguíneo, mandando o corpo produzir mais vasos, também mandando o corpo fazer com que prolongue a fase anágena. Por que a sobrancelha ela cresce e ela para? Não sei se você sabia, mas todos os fios de cabelo eles têm um prazo de validade. Um fio de cabelo deveria durar 72 meses. Já o da sobrancelha é em torno de 2 a 3 meses. Por isso que ele cresce e ele cai, ele cresce e ele cai. Às vezes a pessoa até tem um fiozinho ali, só que ele não está crescendo e se desenvolvendo. E aí que entram essas substâncias, fatores de crescimento que prolongam essa fase anágena, a fase de crescimento do pelo, fazendo com que ele fique mais forte e mais bonito. Então, não sei se você já respondeu a minha pergunta, mas assim, a segunda pergunta que atrás dessa que eu quero fazer é assim, muita gente fala assim, por que a gente passa o remédio e depois para de passar e cai o pelo? Exatamente, é porque a pessoa não tratou a origem do problema, tá entendendo? Por isso que é muito importante quando está com alguma queda de sobrancelha, fazer uma investigação para descobrir qual é o verdadeiro motivo da queda. Então os produtos tópicos até podem melhorar, uma vez que ela parou, volta ao estado inicial. Então é isso que a gente tem que ser feito. Uma investigação aprofundada para descobrir a verdadeira razão por que está caindo, tratar essa causa e aí sim a pessoa pode parar sem problema nenhum de perder o efeito. Ok. Doutor, então por quanto tempo é necessário para fazer esse tratamento? As pessoas, quando se fala de sobrancelha, eles têm muita pressa das coisas. Isso é verdade. Vídeos na internet de cabelo, faça teu cabelo crescer 7 centímetros de uma noite. Eu já vi um vídeo desse, gente, isso não existe. Né? Então o fio ele cresce 1 centímetro ao mês, é muito devagar, e aí que entra o fator paciência. Eu sempre brinco com meus pacientes que tem que ter paciência e disciplina. Sim. Pra você fazer aquilo correto,
E esperar então de 2 a 3 meses para começar a dar o efeito máximo em torno de 6 meses. Então tem que esperar, não é uma coisa da noite para o dia. As pessoas hoje em dia na internet são muito ansiosas, né? Ficam assistindo um vídeo lá, você vai passar azeite de oliva com tal mistura e vai crescer da noite para o dia. Gente, isso não existe, né? Tem que ter muita paciência para aguardar o crescimento. E para ficar bonito também. Né? Exatamente. Doutor, então o senhor já me respondeu uma outra pergunta, mas eu vou perguntar de novo. De quanto em quanto tempo nós temos a troca de cílios e sobrancelha? Essa é uma pergunta bem interessante. As pessoas têm tendência a achar que aquele cabelo ou sobrancelha cresceu e nunca mais cai, ou na verdade existe sempre uma renovação, tanto da nossa pele quanto dos pelos. E isso é determinado de acordo com a fase anágena. O crescimento da sobrancelha passa por 3 fases. Fase anágena, que é a fase de crescimento, catágena, que ela para, e depois entra em fase telógena, que é a fase de queda. Esse ciclo é constante e podemos determinar em torno de 2 a 3 meses. Isso determina também, né, o comprimento da sobrancelha. Por isso que alguns pelos do corpo eles não crescem igual o cabelo. Eles têm uma fase anágena mais curta, então ele chega naquele ponto e ele entra em fase de autodestruição, digamos assim. Acontece que às vezes a pessoa está passando por um estresse muito grave, ela está passando por alguma cirurgia, ter algum problema na família, e aquela fase anágena, em vez de ser 2 a 3 meses, cai para 1 semana, 2 semanas, Sim. fazendo com que fique muito ralinho. Então por isso que é importante, né, fazer uma análise mais aprofundada para descobrir realmente a causa, para depois estar fazendo com que prolongue e fique aquela sobrancelha bonita. Né? E o estresse também, né, doutor? Muita gente fala que o estresse também faz cair pelo. Exatamente. O estresse, então, o que acontece? Descobriram recentemente que o folículo ele tem uma glândula de estresse ao redor. Toda vez que você sofre estresse, ele solta um pouquinho do hormônio cortisol que inflama a pele. Um pouquinho de hormônio faz com que ele pare o crescimento e um pouco mais faz a queda. Geralmente não é só o estresse que causa, o estresse vem como um agravante. Porque às vezes vai no médico, né, e fala, tô com queda de sobrancelha, queda de cabelo. O médico fala, é estresse. Não é tão simples assim. O estresse vem mais como um agravante. A pessoa já deve ter alguma falta de deficiência, alteração hormonal, alguma outra doença, às vezes até autoimune, e o estresse vem para derrubar ainda mais cílios e sobrancelhas aí. Então tá, doutor Lucas, muito obrigada. Eu que agradeço. São as perguntas mais frequentes pela enquete que eu fiz e eu acho que a gente acabou tirando bastante dúvidas, né? Porque eu falo no meu canal, a minha parte é mais a estética e a tua parte é mais clínica, Exatamente. Né? Então muito obrigada de você ter aceitado o meu convite, já falei no começo, e espero que a gente tirou bastante dúvida de todas as pessoas, né? Então, gente, esse aqui é o Dr. Lucas Fustinoni, respondendo, tirando dúvidas, né, sobre pelos de sobrancelhas. Muito obrigada, Dr. Lucas. Eu que agradeço, e vocês que querem saber mais dicas sobre sobrancelhas, cabelos, né? Gente, dicas científicas. A internet hoje em dia está cheio, né, de dica caseira, essas coisas. Eu acho que a gente tem que buscar o que é de ciência por trás disso. Eu achei muito legal que você, né, vai bem pautada nessa parte, né? E para agradecer aqui o vídeo, eu tenho um presentinho para você. Quer ver? Vamos ver se você gosta. Vamos ver. Tá do pacotinho, vou abrir aqui, vou mostrar para vocês e eu vou dar. Olha, o bonequinho dele, que bonitinho. Tem um bonequinho, né, que fizeram o meu aqui. Aqui, ó, o bonequinho. Vou pôr no meu chaveirinho lá do meu estúdio. Que bonitinho, gostei, Dr. Lucas. Obrigada, tá? Nada. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos fazer assim, Dr. Lucas. Tchau. Tchau.